Ciro, você acha que vai para onde? Você acha que vai ser o quê? Porque agora tá essa confusão, né? Mudou o jeito, apareceu o Bolsonaro. Isso vai depender, a velocidade disso vai depender do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, se, como as pesquisas estão indicando, no ano que vem uma derrota do Trump, não é, o pêndulo não é, acaba sendo empurrado muito de volta para uma posição mais progressista. It's not gonna happen. Not acontecer. gonna happen at all. Not gonna happen, Ciro. I hate to tell you. I hate to tell you. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. É perfeito. They're crazy. They're crazy. They're going down, believe me. Vai ganhar. Esse ele gostou. And you're going down as well, Ciro. You're going down. It's amazing. Hein, Ciro, depende, porque os democratas estão discutindo uma coisa que o Trump pautou. E para as contradições do mundo, o que eles estão discutindo lá é o esquerdismo do Trump. Olha que maluquice eu acabei de dizer à luz do olhar superficial. A postura comercial dele? E toda a posição dele. O Trump é um cara que faz uma política industrial de comércio exterior ao modo dos anos 50. O protecionismo e etc, e projeta poder dos Estados Unidos ao forma também dos anos 50 com colonialismo absolutamente e persegue um prêmio Nobel da Paz procurando conversar com, por exemplo, Coreia do Norte. Não há nenhuma coerência nisso. Então é o sinal dos tempos, da agenda fragmentária em que o cara acha que pode fazer esta, aquela ou aquela outra coisa e ao mesmo tempo sinalizar para costumes mais conservadores, que é a ciência dessa guerra híbrida que foi trazida para o Brasil pelos assessores dele. Agora, não sei se os democratas, por exemplo, Joe Biden é um cara pró-sistema, é o mais poderoso, mas ele se rivaliza com o Trump no sistema. Se você for para o outro lado, por exemplo, o Bernie Sanders é esquerda demais para o sistema americano, não passa. Portanto, eu também não acho que ele já morreu. Não acho que o Trump, que você... I'm well and alive. Mas... And I hope I'll never meet you. O que eu estou só dizendo é que se ele perder, e hoje 60% da opinião pública americana fala isso, ele muda o vento para cá. E aí você quer dizer o quê? Descomprime um pouco a crise na Venezuela, o que não sustenta o regime. O regime da Venezuela é insustentável. E o esquerdismo burro, sustentar isso é completamente estúpido. O cara mais interessante da esquerda latino-americana é o Mujica. E ele tem a mesma opinião que eu tenho, de que nós temos que garantir a autodeterminação da Venezuela, mas a Venezuela tem que achar um acordo para promover eleições gerais para presidente e para o Congresso, simultâneas, supervisionado por um órgão crível de fora de lá. Né? Isso é a minha opinião. Porém, veja bem, o regime chileno não se sustenta mais. E aí vamos ver se também não segura, não se sustenta mais. O regime pode até ser por apego, porque o problema democrático no Chile é muito gravemente pensado, é muito recente o trauma da ditadura. E eles não vão derrubar o Pinheira por um golpe que não seja uma coisa absolutamente em linha com a democracia e com os seus remédios. Mas o regime vai mudar, não tem como voltar atrás. E na Venezuela? Boa. Vai mudar também, não tem como segurar. Mas a Venezuela, preste bem atenção, a Venezuela é uma variável da monocultura para onde estão querendo levar o Brasil. Então, se você olhar, por que deu uma esfriada na crise da Venezuela? Porque o petróleo que estava lá em 30 está em 70 agora. Então melhorou o preço do petróleo, eles descomprimem a crise, porque é monocultura. Nunca, 20 anos de esquerda, conversa mole, só papo furado, isso é puro... Mas na Venezuela é democracia ou ditadura? A Venezuela nem é democracia nem ditadura, é um regime apodrecido. Você falava que era uma democracia. O que mudou? O que se fraudou foi minha opinião. Eu disse que a Venezuela, naquela data, era uma democracia tão democrática quanto o Brasil. Ô Ciro, falando em... Porque o Brasil, por exemplo, manteve o protocolo democrático e caçou uma presidenta eleita, sem que ela tivesse cometido crime de responsabilidade. Foi golpe, então? Foi um golpe à moda nova.